E o treinador Fernando Diniz admitiu que o Corinthians tem negociações com o atacante Memphis envolvendo uma possível renovação de contrato e também revelou que aguarda o retorno do camisa 10 holandês. Paredão Hugo Souza mandou forte recado à diretoria do Corinthians lamentando atrasos nos salários e juiz de direito, sócio do Corinthians, fez fortes críticas à comunicação do clube. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre fortes críticas que juiz de direito e sócio do Corinthians fez à comunicação do clube mediante as informações envolvendo o amistoso que o Corinthians fez na tarde do último domingo, dia 12, no Paraná. O Corinthians foi até o Paraná e não saiu do empate contra a equipe do Cascavel. Essa partida que acabou tendo transmissões, partida que foi transmitida pela GE Sport TV e também a X Sports. E é aí que começam as polêmicas. Durante a informação oficial do clube, o Corinthians acabou colocando apenas a X Sports como transmissão. O Corinthians acabou colocando nas suas redes sociais e foi aí que veio a forte crítica do juiz de direito, Dr. Leandro Cano, que acabou criticando e também colocando detalhes por que o clube acabou informando apenas uma emissora e existem detalhes importantes em relação a isso. Vamos lá primeiramente para as críticas que foram feitas pelo juiz Dr. Leandro Cano em um forte texto que ele colocou nas suas redes sociais. Vamos lá. Uma comunicação oficial de um clube da dimensão do Corinthians não é neutra. Ela influencia a audiência, entrega visibilidade e pode favorecer interesses comerciais. Quando o perfil oficial divulga apenas uma emissora para a transmissão de uma partida, mesmo havendo outras duas que também exibirão o jogo, a pergunta é inevitável. Foi um simples erro da equipe de comunicação ou uma escolha deliberada? Se foi um erro, ele precisa ser corrigido imediatamente, porque a informação oficial deve ser completa e precisa. Se foi intencional, o clube deve explicar qual critério adotado para privilegiar um veículo e omitir os demais. A comunicação institucional não pode selecionar quem merece visibilidade sem transparência. O papel dos canais oficiais é informar a fiel e não direcionar a audiência de forma seletiva, especialmente quando existem diferentes opções de legítimas transmissão. Transparência não é apenas um discurso para grandes temas, ela também se revela nos detalhes. E quando até divulgação de uma transmissão gera dúvidas sobre os critérios adotados, o problema deixa de ser apenas de comunicação e passa a ser de governança. O motivo principal, mudando aqui a imagem, quando o Corinthians divulgou informações da partida Cascavel e Corinthians, vejam só, o Corinthians colocou apenas a X Sports como a emissora que iria transmitir o jogo. Como eu disse a vocês, GE e também Sport TV acabaram transmitindo e absolutamente que fortes críticas aconteceram, principalmente pelo que estão dizendo a X Sports tem ligação com o conselheiro vitalício do clube, já que é uma empresa ligada à Calunga. A minha opinião quanto a essas fortes críticas que foram feitas pelo juiz de direito, Dr. Leandro Cano, à comunicação do Corinthians é a seguinte. Vamos lá. Mais uma grande polêmica. E uma polêmica que poderia ter sido totalmente evitada. Por quê? Não foi somente a X Sports que transmitiu o jogo. GE e também a Sport TV transmitiram, conforme eu já falei para vocês. Aí que entram detalhes importantes. Pelo que está se dizendo, supostamente, não posso falar para vocês com certeza, porque eu não tenho a certeza disso, mas supostamente a X Sports pertence ao Grupo Calunga. Isso são informações da internet. E o Grupo Calunga, o proprietário, é um conselheiro vitalício do Corinthians, o Paulo Garcia.
que é um conselheiro próximo ao Osmar Stabile, conselheiro vitalício. Então, aí que a grande polêmica entra. Para mim, sinceramente, isso é muito simples de se resolver. Algum conselheiro, um grupo de conselheiros, devem entrar com um requerimento no Conselho Deliberativo pedindo, solicitando informações. Quanto o Corinthians recebeu e por que a comunicação foi feita dessa forma. Então, sinceramente, é um caso muito difícil de resolver e algo que, sinceramente, na minha visão, deve ser melhor esclarecido. E agora vamos falar sobre o forte recado que o Paredão Hugo Souza mandou à diretoria do Corinthians, lamentando atrasos nos salários. O Corinthians não saiu do empate contra o Cascavel na tarde do último domingo, dia 12, 1-1, jogo em que o Timão retorna aos gramados. Não era um jogo oficial, um jogo amistoso, mas o Corinthians volta a campo após mais de 40 dias de paralisações devido à Copa do Mundo. Após a partida, o Paredão Hugo Souza acabou concedendo entrevista e acabou fazendo fortes críticas à diretoria do Corinthians envolvendo atraso nos salários, destacando que a diretoria do Corinthians acabou atrasando os salários dos 2 últimos meses, acabou pagando, mas o direito de imagens dos jogadores ainda estão atrasados. Pelas informações do GE, os salários desse mês de julho foram pagos de forma correta, mas o Paredão Hugo Souza, como eu disse, acabou fazendo críticas envolvendo atraso dos salários. Vamos lá para as palavras dele. Tudo que temos que fazer é entender que somos profissionais, funcionários do clube, independente de qualquer coisa. Temos que dar o nosso melhor todos os dias. Vamos deixar isso para quem tem de resolver. É claro que sabemos todas as informações. Somos afetados quando o salário é atrasado, mas tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver. Não é bom para nós, não é bom para o clube. Temos que fazer o nosso melhor, independentemente do que aconteça. Essa é uma luta, é uma guerra da diretoria. Temos que entregar o nosso melhor dentro de campo. Então, o Paredão Hugo Souza admitiu total insatisfação com os atrasos dos salários e absolutamente admitindo aí todo o impacto que isso acaba tendo sobre todo o elenco. A minha opinião quanto a essas palavras do Paredão Hugo Souza é a seguinte: o Hugo acabou mandando um forte recado à diretoria do Corinthians. E não foi somente o Hugo, foi todo o elenco. Ou alguém acha que do nada o Hugo Souza decidiu falar sobre os atrasos salários. Isso para mim, sinceramente, foi combinado com todos os jogadores. O Hugo, na verdade, acabou sendo ali um porta-voz dos jogadores. Quando ele fala que eles sabem todas as informações e que eles são afetados quando os salários são atrasados, não é bom para eles e não é bom para o clube. Por quê? Porque um clube do tamanho do Corinthians não é para acontecer esse tipo de situação. Eu já falei para vocês. Imaginem se isso continuar acontecendo, aonde que o nível de confiança dos jogadores na diretoria vai parar. E aí, de repente, se os resultados começarem a não serem bons, aí vão surgir aquelas questões. Não fingem que pagam e fingem que jogam. Isso não pode acontecer. Isso não é aceitável dentro do Corinthians. É por isso que eu venho falando para vocês. Não cabe mais esse modelo associativo. O Corinthians necessita de uma gestão profissional. Antes de tudo, uma intervenção judicial. Vejam o ponto que nós estamos chegando. Isso, na verdade, foi um forte recado, não somente do Hugo, mas sim de todo o elenco. Porque os jogadores não vão ter paciência, isso está escancarado, com atrasos. Enfim, tomara que isso não continue se repetindo. Mas, sinceramente, para uma gestão que não consegue trazer novas receitas, quanto mais o tempo vai passando, para mim, infelizmente, o que eu penso é que isso vai piorar. Tomara que eu esteja errado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Memphis. O treinador Fernando Diniz admitiu que o Corinthians negocia com o jogador, mantém negociações sobre uma possível renovação de contrato e também revelou que aguarda o retorno do holandês. O Memphis ainda é um grande mistério
para nós, torcedores do Corinthians. Será que o Memphis vai renovar o contrato ou será que o Memphis realmente vai embora? Memphis que foi eliminado com a sua seleção no dia 29 de junho. Nesse momento ele está de férias, não sabemos quando ele retorna. E claro, com o contrato vencendo dia 31 de julho, as coisas necessitam serem resolvidas o quanto antes possível. Faltando aí pouco mais de 2 semanas para o término do contrato, ainda muitas dúvidas existem, mas o Fernando Diniz, depois do empate contra o Cascavel no Paraná, acabou revelando alguns detalhes envolvendo o atacante holandês, como por exemplo, admitindo que negociações existem e claro que ele aguarda o retorno do jogador. Vamos para as palavras do Diniz. É uma negociação que está em curso. Espero que termine bem e que ele fique conosco, mas é algo que foge um pouco das minhas mãos. É muito bom contar com ele aqui. Esperamos que as coisas encaminhem para um desfecho positivo. Ele não estaria aqui porque está de férias por conta da Copa do Mundo. A gente espera que ele volte. Então, Fernando Diniz, como sempre, admitiu que conta com o Memphis, que quer o retorno do Memphis, acabou revelando que as negociações estão acontecendo e, claro, isso não depende dele. Se dependesse dele, o Memphis já teria renovado. Eu acredito que nos próximos dias, até o final dessa semana, deveremos ter uma informação mais concreta do próprio clube sobre qual será, na verdade, o destino do Memphis, que eu já falei para vocês que eu acho que ele não fica. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: o Fernando Diniz, ele admite algo que nós sabemos que está acontecendo até um determinado ponto. Exemplo, o Fernando Diniz, ele fala que as negociações estão acontecendo, negociações para a renovação do contrato, mas claro que ele acaba ali não colocando nada sobre se de repente teremos um desfecho positivo ou se de repente o Memphis vai embora, que é o que eu acho que vai acontecer. Então, nesse momento, o que podemos dizer? O Corinthians tem negociações e aguarda o Memphis. De repente, aguarda a resposta do Memphis. O Diniz aguarda o retorno do Memphis. Para mim, a resposta do Memphis deve acontecer nos próximos dias. Se de repente até já não aconteceu, porque o Corinthians fez uma proposta, há quem diga que ele recusou a proposta. Se de repente tivesse recusado mesmo, eu acho que o Diniz não iria revelar detalhes. Por exemplo, o Corinthians fez uma proposta, ele recusou e agora estão pensando em fazer outra. Então esses são detalhes aí que eu acredito que eles querem manter numa forma mais discreta, porque o Memphis não vai mais admitir que vazem detalhes sobre questões relacionadas ao seu contrato. O Memphis fez duras críticas à política do clube, principalmente por causa disso. Então, eu falo para vocês, o Corinthians negocia, aguarda a resposta. Qual a resposta do Memphis? O Memphis vai responder o Corinthians quando? A resposta do Memphis, por enquanto, que eu posso falar para vocês, pelo que o Diniz fala, é o silêncio, porque ele está de férias. A resposta do Memphis ao Corinthians é o silêncio, mas eu acredito que nós saberemos em breve. O próprio Diniz precisa resolver toda a situação. E o Diniz aguarda o jogador. O Diniz aguarda o retorno do Memphis e o Diniz quer o retorno do Memphis. Eu já falei para vocês que eu acho que ele não fica por causa dos políticos, que hoje estão ali com grandes influências em cima do presidente Osmar Stabile, aqueles políticos que o Memphis corretamente criticou após o título da Copa do Brasil do ano passado, diferente do que eu gostaria que acontecesse, que vocês que me acompanham já sabem. Eu gostaria que o Memphis ficasse, e eu sempre falo, o Memphis que aparentasse mais dedicação, o Memphis que tivesse uma sequência maior dentro de campo, porque o Memphis é um jogador diferente. O Memphis foi protagonista nos 3 títulos que o Corinthians conquistou com ele. Então, aí muitos dizem, mas liberando o Memphis dá para contratar 2, 3 jogadores. O Corinthians não tem condições de contratar. Isso eu estou falando para vocês aqui. O Corinthians não tem dinheiro para contratar. O Corinthians hoje tem um transfer ban da FIFA. Os riscos maiores são saídas. Inclusive o Fernando Diniz fala isso. Que ele teme
o desmanche que eu venho falando para vocês há um bom tempo. E o Corinthians tem extrema necessidade de vender. Enfim, eu acredito que nos próximos dias teremos alguma definição sobre essa situação do camisa 10 holandês. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!